História. Vocês lembram que nós estávamos vendo os municípios, né? Que eles são, como que eles surgiram, que tem alguns municípios que foram planejados aqui no Brasil e um deles foi Goiânia. Lembram que nós vimos, inclusive, que o governo fez propaganda para as pessoas se mudarem para Goiânia. Eles queriam povoar Goiânia. Então, essa propaganda do governo deu certo. As pessoas, elas migraram, elas fizeram uma migração. Essas pessoas saíram da onde elas moravam e foram até Goiânia. Por exemplo, quem morava aqui no Paraná foi até Goiânia. Quem morava em São Paulo foi até Goiânia. Quem morava no Amazonas foi até Goiânia. Não foram todos os moradores, mas várias pessoas de vários locais do Brasil se locomoveram, saíram da onde eles moraram e foram para outro lugar que era Goiânia. Isso chama migração. E essas pessoas, quando elas fazem essa migração, elas chamam de migrantes. Nós chamamos migrantes, tá? E deu tão certo que foram muitos migrantes lá para Goiânia que o que o governo queria, planejou que fossem 50 mil pessoas. Mas em 1980 já tinham 70 mil pessoas, tá? Já tinha muito mais do que eles acharam, do que eles pretendiam. E hoje tem 1,5 milhão de pessoas já morando em Goiânia. Mas aconteceu uma coisa muito ruim, na verdade, em Goiânia, que é a desigualdade social. Vocês sabem o que é isso? É quando tem, assim, pessoas muito ricas e outras muito pobres. É uma distância muito grande, tem pessoas vivendo super bem e pessoas vivendo muito mal. Pessoas com luxo, pessoas passando fome. E isso tem muito lá. Inclusive, em 2010, a ONU, né, que é uma organização mundial, ela classificou Goiânia como a cidade que mais tem, com maior desigualdade social. Isso é uma coisa muito ruim, né? Então, assim, a gente tem que lutar para isso mudar, né? Para tentar deixar... Claro que todo mundo, quando a gente pensa que quer ser o rico, né? Só que tem que pensar que existem muitos dos pobres mesmo. E assim, a coisa tinha que ficar um pouquinho mais equilibrada. Não precisa todo mundo ser igualzinho, né? Mas todo mundo ter o básico, ter a necessidade básica, ter casa, ter comida, né? Ter roupa. E outra coisa que aconteceu bem na década de 80, quando tinham 70 mil pessoas, tá falando aqui, ó, bem explicadinho nesse quadro aqui da página de vocês. Vocês vão ver uns homens, tudo com umas roupas, tudo assim, protegido, né? Limpando ali. O que aconteceu? Teve um aparelho de raio-x. Vocês já fizeram raio-x, aquele exame de raio-x? A gente faz o exame e consegue ver os ossos, né? É como se fosse uma foto dos ossos da gente, da parte interna da gente. Só que aquilo ali, ele tem um produto radioativo para poder funcionar, para fazer isso. Tanto que quando a gente vai fazer, se você vai tirar um raio-x, sei lá, do dente, você coloca uma roupa de proteção para o resto do teu corpo não sofrer aquela radiação. Se tem alguém que tem que acompanhar, eu fui acompanhar o Emanuel, eu tive que pôr a roupa de proteção, porque ele foi fazer o exame, mas eu não preciso me afetar. Grávida não pode ir nem entrar na salinha de raio-x. E o que aconteceu? Jogaram fora uma máquina de raio-x e alguém lá achou que era ferro velho, era sucata e estragou a máquina. Na hora que estragou, vazou esse produto que é uma radiação, é um produto radioativo. Isso faz muito mal para a saúde das pessoas, muito mal mesmo. Imagina, se a gente tem todo esse cuidado, essa proteção quando ele tá dentro do aparelho, imagina a hora que ele vazou. Que desastre que não foi, né? Então, tiveram que fazer toda essa limpeza, assim, pessoas todas protegidas, fizeram uma limpeza especial, não é só limpar com água, né? Mas muitas pessoas foram atingidas, muitas pessoas sofreram, e inclusive a radiação é algo tão poderoso pro mal, que até os descendentes, os filhos das pessoas que sofreram a radiação e depois, anos depois, tiveram filhos, aqueles filhos às vezes nascem com algum problema devido a essa radiação que a pessoa foi exposta.
Então é algo que a gente tem que cuidar bastante. Isso aí foi um acidente, né? Mas que com certeza deixou o Brasil inteiro muito mais esperto e ligado com relação a isso, o perigo disso. E daí eles juntaram todo esse lixo radioativo, colocaram dentro de caixas e coisa tudo protegido para não espalhar. E daí enterraram, ó. Esse morro aqui tá mostrando isso. Eles enterraram e daí ele vai ficar lá, não lembro, 180 anos, para daí ele perder o efeito de causar mal para as pessoas. Daí vocês aqui, essa página vocês já fizeram, né? Daí vocês vão fazer a outra. O que que é a outra? A outra tá falando pra gente dar uma pesquisada sobre a nossa cidade. Qual que é a nossa cidade? É Curitiba, né? Eu amo nossa cidade, espero que todos vocês amem, mesmo quem não nasceu aqui, né? Se tá morando aqui, escolheu morar, tem que amar, tem que cuidar da cidade, né? Não sujar, cuidar do meio ambiente, divulgar, porque o que acontecer de melhor pra cidade vai afetar a gente também, né? Então, eu tô falando ali, se vocês tiverem como perguntar para pessoas mais velhas que moraram aqui ou que conheceram Curitiba antigamente, fatos que eles marcaram, eu lembro que em Curitiba quando eu era criança era assim, né? Eu lembro que eu fui visitar e aconteceu tal coisa, né? Algum fato interessante, vocês podem procurar na internet também, né? Mas a prof separou algumas coisas aqui para falar para vocês assim, para já ajudar vocês a pensarem. Se vocês não tiverem com quem falar, que a gente tá nesse período agora bem difícil, né? Então, para ajudar vocês, ó. Antigamente, ela era habitada por indígenas, né? Então, antes de vir toda a civilização europeia para cá, era só indígenas aqui. Mas daí começaram a vir, né? Teve tudo aquela história de Portugal, que vocês ainda vão saber, né? Vão aprender melhor. Começaram a povoar uma região, e foi principalmente a região que hoje a gente chama de centro histórico, que é o Largo da Ordem. Vocês devem conhecer. Lá tem aquele chafariz que é uma cabeça de cavalo, tem o relógio das flores, que é bem conhecido. E tem o bebedouro de cavalo, que é algo muito, muito antigo, que os viajantes, os tropeiros passavam pela cidade aqui e paravam na cidade para descansar, para comer e para os animais também descansarem, né? Então ali é bem antigo. Em 1800, alguma coisa, o ouvidor Pardinho foi um homem importante. Ele veio aqui para a cidade e ele determinou que as pessoas tinham que cuidar da cidade, que as pessoas não tinham que sujar os rios, que as pessoas só podiam tirar as árvores de uma certa região, que para construir tinha que pedir autorização. São coisas que hoje são muito comuns, mas naquela época foi uma novidade. E as pessoas, talvez até por isso, por começar tão lá atrás, todo esse ensinamento, hoje Curitiba ela é conhecida mundialmente por ser uma cidade que cuida do meio ambiente, por ser uma cidade limpa, né? Isso ficou na nossa tradição. O que tem de diferente que eu lembro? Eu tô falando das coisas que pra mim marcam. Eu lembro quando fizeram as estações tubo. Eu era criança e foi algo assim, nossa, super diferente. No mundo inteiro não existia, né? Os ônibus funcionavam de uma maneira diferente. Foi algo muito legal. Pra gente agora é comum, quando vocês nasceram já tinha estação tubo, né? Mas foi algo que marcou muito a cidade pro mundo inteiro. A Faculdade Federal, que fica lá na Praça Santos Andrade, na época do Natal, normalmente eles colocam uma roda gigante. Sabem onde que é? Aquela lá foi a primeira universidade no Brasil e ela funciona até hoje, tá? Então, são alguns fatos que eu acho interessante e tô passando para vocês. Mas se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar. Se a família de vocês tiverem outras dicas, podem dizer. Fica bem legal a gente trocar informação. E daí aqui, ó, vocês vão escrever tudo que vocês pegaram de informação, que vocês gostaram, que vocês acharam interessante ou que a prof falou. Mas escrevam bem caprichadinho, faz um textinho aqui, né? Não precisa escrever muita coisa, mas escrever o que vocês entenderam da formação da nossa cidade.
tá? Ele fala aqui para fazer cartaz e tudo, se a gente tivesse na escola a gente faria, mas como a situação é essa, então só pesquisem e façam aqui o texto, beleza? Beijos!